Problemas técnicos resolvidos. Marque aí, queridos, que está fluindo. Você que já marcou, já se envolva aí numa atmosfera de adoração, queridos. Já se envolva em uma atmosfera de entrega ao papai. Ontem eu estava com um amigo e nós estávamos em um jogo aleatório. E aí de repente ele começou a adorar a Deus e ele não conseguiu se controlar. Ele começou a dançar e ficou todo arrepiado. Eu olhei para ele e eu consegui sentir aquela atmosfera, porque o Espírito de Deus que está em mim, o Espírito de Deus que está em você, testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Nós estamos conectados, queridos. Se conecte aí em adoração, adore ao Pai. Adore ao Pai, renda louvor ao Senhor. Ei, abra sua Bíblia, por favor, em João 10. Nós vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece, também eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e a essas também me importa conduzir, e a elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Sabe, o Senhor, Ele é o bom pastor, aquele que não nos abandona. O Senhor é o bom pastor, aquele que cuida dos teus filhos, que cuida das suas ovelhas. E eu, você, os nossos irmãos, nós somos as suas ovelhas. Se nós lermos aí, no versículo 13, diz o seguinte, o mercenário foge, porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Mas Jesus, Ele é o bom pastor, aonde Ele jamais abandona, porque Ele não se vendeu, Ele não se vende, Ele simplesmente nos ama. Muito pelo contrário, Ele paga o preço por amor a mim e por amor a você. E a única coisa que Ele quer é que você ouça a voz dEle. Ele está dizendo aqui, que aquele que ouve a voz, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e reconhecem. Você é a ovelha de Jesus, queridos. Ouça o que Jesus está falando ao seu coração nesses dias. Ouça o que Jesus está falando para a sua vida. Jesus não te abandona. Jesus não te abandonou. E Jesus jamais vai te abandonar. Vamos orar, amém? Oh Jesus, nós te amamos, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado que mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós nos comportamos de maneira infiel, o Senhor permanece fiel. Obrigado, Senhor, por nos ensinar esse teu grande amor. Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, inundando essas casas agora com a tua glória. Que o Senhor possa estar inundando essas casas agora com o teu poder. Jesus, testifica agora nos teus filhos. Testifica que somos os teus filhos e o Senhor está conosco. Somos os teus filhos e o Senhor não abandona os teus filhos. Jesus está conosco. Jesus está aí, Jesus está aqui. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus está contigo. Então adore ao Pai, adore a Ele em nome de Jesus. A presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar.
tua presença é real, Jesus, aqui neste lugar. Tua presença é real, aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é aqui neste lugar. Tua presença é real, aqui neste lugar, aqui neste lugar. Tua presença é real, tua presença é real, aqui neste lugar, aqui neste lugar. Tua presença é real, tua presença é real, aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Eu te adorarei, então adorarei, eu te louvarei, então eu louvarei, eu me renderei, então me renderei totalmente a ti, Jesus. Então adorarei, eu te louvarei, então eu louvarei, aos teus pés me renderei, então me renderei totalmente a ti. Oh, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor Jesus. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos
Santo. Junto com os querubins eu canto, Santo, Santo é o Senhor, 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 poderoso Deus. Santo é o Senhor Jesus, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, e não há outro igual a ti, não, não. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, eu te adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real, aqui neste lugar. Tua presença é real, aqui neste lugar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória,
Ele a glória para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Vamos declarar mais uma vez a Ele glória. A Ele a glória, a Ele a glória, Jesus, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quero, antes de qualquer coisa, prestar aí as minhas condolências, né? Nós perdemos hoje um amigo, pastor Ademir. Que o Espírito Santo possa aí trazer consolo, conforto aí para sua casa, né? Para a casa dele, para os seus entes queridos, em nome de Jesus. Certamente entendemos que ele está com o Pai. Também nós fazemos aí menção a todos aqueles que têm perdido aí seus familiares, seus entes queridos. Que o Espírito Santo aí te traga consolo. Você que talvez também tem alguém que esteja internado, como o nosso amigo também, o pastor Sebastião. Nós estamos em oração, né? Juntos com a família, orando, crendo que Deus há de se manifestar. E contudo, nós precisamos entender que tudo é para a glória dele, né? Ele continua no controle de tudo. Então eu gostaria de mais uma vez que você expressasse isso. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa adoração. Ele tem cuidado de nós. Para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória,
sempre. Amém. Glórias. Graça e paz, querido. Graça e paz, minha querida. Você que mais uma vez nos permite entrar na sua casa, fazer parte da sua casa, trazer aí uma palavra para a sua vida. Então, a nossa oração é que a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que está além da circunstância, aquela paz que é a pessoa de Jesus, esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar, esteja sobre a sua família, em nome de Jesus. Então, dentro desse aspecto de paz do Senhor, eu quero declarar que eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus, e que você possa liberar essa bênção, porque você é instrumento de bênção. Então, queridos, nosso papel é sair abençoando, liberando a bênção do Senhor Jesus sobre as pessoas, sobre os lares, sobre as famílias. Então começa aí abençoando aí os seus parentes, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, talvez aquele que esteja do seu lado, talvez aquele que esteja ali hospitalizado, aquele que esteja ali isolado, mas libera uma bênção. Declare para o céu, você olha, eu abençoo fulano em nome de Jesus. Use esse poder de declarar, esse poder de fé, sabe, de transferir, sabe, essa fé que está em nós. Então eu te abençoo em nome de Jesus, e que você profeticamente possa também estar nos abençoando, me abençoando, abençoando aqui o Eric, que está aqui todos os cultos, o Vitor, o Daniel e o Anderson, pessoas que estamos aqui todas as terças, todas as quintas, todos os domingos, para partilhar o pão que é a palavra do Senhor. Então nós, como vocês, nós somos dependentes dessa bênção de Deus. Então, quando puder e quando lembrar, esteja orando por nós, esteja orando por essa equipe que está aqui todos os cultos, te abençoando e sendo abençoada por você. Então, mais uma vez, eu te abençoo em nome de Jesus, e à medida que eu te abençoo daqui para lá, você manda a bênção daí para cá, e Deus manda uma bênção dos céus para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Hoje eu quero falar de algo sobre de repente, uma promessa de repente de Deus. Talvez seja muito evidente nesse tempo que nós estamos vivendo, essa questão de como que as coisas mudam assim de uma hora para outra. De repente as coisas mudam, de repente as coisas, saem do controle, ou de repente as coisas ganham o controle, de repente as coisas mudam de cor, de repente as coisas estão coloridas, de repente as coisas estão preto e branco, de repente você está de pé, de repente você está sorrindo, de repente você está chorando. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver ali Jó. A Bíblia fala que os céus davam testemunho a respeito de Jó. A Bíblia vai falar que o próprio Deus, ele estabelece um currículo fantástico para Jó. Vai dizer que na terra nunca houve homem semelhante a ele, homem íntegro, reto, homem que teme a Deus. Só que Jó, um dia, ele acorda feliz, mas em um único dia, de repente, tudo muda. Tudo absolutamente muda na casa de Jó. Ele acorda de uma forma e dorme de outra. Ele acorda com uma família próspera. Ele acorda, sendo uma pessoa muito rica, cheio de posses, com uma família grande. Só que ele vai dormir posteriormente já enfermo, já sem família, já sem posses. Consegue entender? De repente as coisas acontecem. A Bíblia vai falar de José. Um dia ele dorme prisioneiro, mas ele acorda para ser um governador. Você consegue entender? De repente as coisas mudam. De repente as coisas, ganham forma. Mas esse de repente é para nós. Por quê? Porque para Deus está no controle.
Assim como Deus está no controle da minha vida, da sua vida, daquelas pessoas que estão internadas, da vida daquelas que estão sendo ceifadas, da vida daquelas que estão pranteando, esteve na vida de Jó, esteve na vida de José. Deus, Ele continua no controle, e nós precisamos estar, preparados para esse de repente de Deus. De repente a situação muda, de repente a situação, que talvez hoje você esteja chorando, mas você crê que amanhã você pode acordar sorrindo. Hoje de repente você está com um semblante caído, mas de repente Deus muda a sua trajetória, de repente Deus muda a sua história, e você outrora triste, talvez torne-se uma pessoa feliz. Deus, Ele continua no controle da situação. O de repente está nas mãos dEle. De uma forma análoga, o de repente está nas mãos dEle. E daqui a pouco Ele abre a mão sobre a minha vida, Ele abre a mão sobre a vida do profeta Eric, Ele abre a mão sobre a vida do pastor Anderson, Ele abre a mão sobre a vida do líder Daniel, do ministro Vitor, e as coisas mudam, e de repente para nós, mas não é de repente para Ele. Trazendo de volta para uma realidade da história de Jó, você vai ver que as coisas elas se movimentaram primeiro nos céus e se materializaram na terra. Elas foram organizadas no céu, orquestradas no céu, mas que deram forma na terra. E você pode entender, peraí, mas puxa, por que isso acontece comigo? Mas olha o testemunho que o próprio Deus dá a respeito de Jó. Não houve na terra alguém semelhante a ele, que teme ao Senhor. Uma pessoa íntegra, uma pessoa, temente a Deus, mas que de repente, será que Deus esqueceu dele? Será que Deus se aborreceu dele? Não, nada disso. Deus continua sendo Deus. Oh, impressionante! Infinito amor de Deus. Quantos estão necessitando de um de repente de Deus? Fala aí, olha, eu estou precisando de um de repente de Deus. E eu quero falar sobre isso, porque existe essa promessa, essa expectativa precisa existir em nós, que de repente tudo muda. De repente tudo muda. Vou repetir, para você entender, para imprimir aí nas suas entranhas. De repente tudo muda. Você vai sair desta situação. Por quê? Porque Deus, Ele te ama. Porque Deus, Ele me ama. Permitiu na vida de Jó, assim como permitiu na vida de José. A gente lê a história, para nós, a gente não consegue talvez mensurar, mas é um absurdo. Um menino, uma criança, um jovem é vendido, se torna escravo, é aprisionado, mas vira um governador. Por quê? Porque os propósitos de Deus, eles não findam em meio às circunstâncias. Os propósitos de Deus são perpétuos. Os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida, não importa qual situação que eu esteja vivendo hoje, que você esteja vivendo hoje, se você tem propósito, e eu sei que você tem, Deus vai se manifestar na sua vida, como tem manifestado. Posso ouvir? Seria estranho eu falar isso, né? Posso ler um amém? Aqui eu posso ouvir um amém. Amém, queridos? Deus está no controle de tudo. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo de número 1.
Especificamente para nós, família Fluir das Águas, hoje nós podemos aí observar aí a informação, determinação do nosso governador, que as igrejas, né, elas estarão de uma forma literalmente, vamos dizer assim, com a permissão, com a prerrogativa do governador a partir do dia 20 de julho. Nós vamos falando sobre isso ao longo do tempo, amém? Mas nós entendemos o seguinte, desde o início, nós precisamos nos submeter, porque nós precisamos, e Deus faz isso, Deus nos prova naquilo que nós falamos, e se nós defendemos aqui princípios de autoridade, nós defendemos princípios de honra, então nós precisamos nos submeter. Então nós vamos falando sobre isso ao longo do tempo, mas vamos focar na palavra em Atos capítulo de número 1, versículo de número 1. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer, como ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo, após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa de Deus, que, disse ele, de mim ouviste, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 6. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo, Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Agora vamos pular lá para o capítulo 2, versículo de número 1. Atos 2, 1. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar, e de repente, veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam. De repente, a promessa de Deus se cumpre. Só que esse texto vai falar, né, de 120 pessoas que estavam ali reunidas no cenáculo, e foram surpreendidas pelo de repente de Deus. Eles entendiam que eles estavam debaixo de o cumprimento de uma palavra. Eles se submeteram à palavra, mas eles não sabiam o que iria acontecer. Havia sobre eles uma promessa da manifestação do Espírito, mas nenhum deles entendia de que forma, como se daria isso. E nós precisamos deixar claro que o texto diz que houve um som como de um vento. Não era um vento, era um som como de um vento, e de línguas como se fosse, né? Então não eram línguas como se fosse de fogo. Isso é uma questão teológica, só para você tomar nota. Mas o que acontece? Se você for olhar lá em Coríntios
15, no primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6, vai ali explanar ali a manifestação de Yeshua após a sua ressurreição, que ele apareceu para algumas pessoas, e especificamente vai falar que Jesus, ele apareceu para 500 pessoas, e estavam aguardando ali, reunidos em um propósito, orando, dando forma, gerando um milagre, 120. Vejamos, no versículo 12 de Atos 1, diz assim: então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de Shabat. Olha aqui o que acontece. Os discípulos, eles creram na promessa. Qual que era a promessa? Qual que era a direção? Qual que era a ordem? Que eles não se ausentassem de Jerusalém. Então o texto vai falar aqui, que nós lemos aqui, que eles retornaram para Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar da promessa. Jerusalém era o lugar onde eles deveriam permanecer. Jerusalém era onde a direção foi estabelecida. Olha, voltem para Jerusalém, fiquem ali, permaneçam ali. Jerusalém, nesse contexto, era um tempo ruim de permanecer lá, porque havia perseguição, porque havia ali a manifestação da ressurreição de Cristo. Os cristãos estavam ali de alguma forma sendo perseguidos. Então há de alguma forma um sacrifício de permanecer ou se direcionar para Jerusalém. Mas queridos, se eu e você, se nós temos promessas, se nós queremos viver esse de repente as coisas se transformarem, nós precisamos crer e obedecer. Não basta crer, nós precisamos nos sujeitar, nós precisamos obedecer. Os discípulos, eles voltaram para Jerusalém, ao invés de se dispersarem, cada um para sua região. Consegue entender? Os discípulos tiveram que voltar. E você está disposto a voltar no que tange algumas coisas, algumas escolhas, alguns posicionamentos que você teve, mas que confronta, que não vai de encontro a permaneça em Jerusalém, ou vamos dizer assim, olha, descanse em mim, ou aguarde em mim. Aí você ou eu saímos aí de uma forma resoluta, tomando decisões, fazendo coisas, mas aí Deus vai dizer: peraí, para tudo, aguarde a minha manifestação, espere. Essa foi a ordem de Deus para aquele povo. E você consegue entender? Eles não sabiam de fato como se daria. E às vezes eu e você, nós começamos a imaginar: isso pode acontecer assim, pode acontecer de alguma forma, eu vou ajudar Deus. Aí eu e você começamos a projetar, e você começamos a fazer algumas coisas que Deus não falou. Então a pergunta é: você está disposto a voltar? Voltar para onde, pastor? Voltar para o lugar onde Deus falou para você permanecer e aguardar. Voltar para o lugar de promessa, o lugar de espera, o lugar de processos. Você está disposto a voltar? Puxa, pastor, mas é tão complexo, é tão complicado eu voltar. Sim, se Deus falou para você esperar e você andou, volte. Se Deus falou para você esperar e você retrocedeu, volte. Não dê passos fora da direção de Deus. E a direção para eles era: espera em Jerusalém. Espera em Jerusalém. Talvez seja para vocês um sacrifício voltar, retornar, mas sinto em dizer que a nossa caminhada de fé com Yeshua é uma caminhada de abnegação, de sacrifício, de desprendimento, de renúncia, de morte. Volta para Jerusalém e espera. Eu não sei o que Deus prometeu para você, e você talvez começou a caminhar, e Ele está olhando assim: mas para onde? Ele está indo, se eu falei para Ele esperar, espera.
Versículo 13. E entrando eles subiram a sala, voltaram para Jerusalém, obviamente, né? Vou ler de novo o 12 para você entender. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de Shabat. E, versículo 13, e entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Versículo 14. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os discípulos, eles obedeceram a direção de Deus e começaram ali, junto com as mulheres, gerar. Vamos gerar. Mas como que a gente gera? Batendo papo, assistindo Netflix, jogando, nos distraindo? Não, vamos gerar em como? Em oração. Então eles começaram a gerar em oração. Eles começaram a produzir em oração. Nós precisamos gerar o nosso milagre em oração. Então eles começaram ali a gerar, orar, sabe, juntos no mesmo propósito. Você entende isso? Eles começaram, eu vou orar para me emagrecer, eu vou orar para me ter uma vida. Não, eles oraram em cima de uma promessa, e eles oraram em concordância, oraram em unidade. Eles sabiam, eram específicos na oração. E eu estou falando, remetendo à ministração de domingo, de pessoas extraordinárias, porque pessoas extraordinárias são específicas naquilo que elas almejam do Pai, e elas têm entendimento principalmente daquilo que elas recebem do Pai. Está entendendo? Então eles começaram a gerar em oração, sabe? Vamos começar a orar. Não sabiam, vamos dizer assim, fazendo de forma análoga, preste bem atenção, cabecinha normal. Eles começaram, eu não sei se vai nascer homem, eu não sei se vai nascer uma mulher, eu não sei se vai nascer gêmeos. A minha função é gerar, então vamos começar a gerar, porque nossa função é gerar. O que vai nascer é com Deus, porque a promessa é dele. Então eles começaram a gerar em unidade, gerando, sabe onde? No secreto, gerando na intimidade, gerando em pessoas, gerando junto com pessoas que professavam a mesma fé, que tinham o mesmo entendimento, que tinham a mesma convicção, que tinham o mesmo destino, que tinham o mesmo propósito, que estavam caminhando para o mesmo lugar. Entende isso? Não tem como você gerar uma promessa com a pessoa que você caminha para a esquerda e ela caminha para a direita. Não tem como. Cabecinha normal. Você precisa gerar com alguém com o mesmo entendimento, alguém com o mesmo pensamento, alguém que te empurra, vai, começa, sabe, no trabalho da parturiente ali, daquela mulher que está ali para ajudar o trabalho de parto, vai fortalecendo, vai que vai nascer, está no mesmo propósito. Qual que é o propósito? É gerar, é incentivar. E eles estavam ali, eu creio que talvez um cansava, não, mas vamos continuar, o Paracletos, sabe, o soldado romano, vamos encorajar, o Espírito Santo Consolador, vai que vai dar certo. Continua orando, continua gerando, continua produzindo, continua fabricando, porque vai dar a luz. Isso chama-se processo. Porque não basta nós recebermos a promessa. Receber a promessa é maravilhoso. É ou não é? Quantos aí receberam uma promessa? Você já recebeu uma promessa? Fala comigo. Se comunica aí. Você já recebeu uma promessa? A questão é, você já recebeu uma promessa e
você está processando, talvez você esteja indo no processo em direção à promessa, porque tem gente que pensa que recebe a promessa e não é assim, tem um processo. Eles receberam uma promessa, olha, a manifestação virá sobre vocês o Espírito Santo, mas isso vai acontecer de uma forma que você não espera, uma forma, de repente vai acontecer, mas até lá você precisa entender os processos. Lembra de Moisés? Moisés, um dia ele acordou no palácio, né? Cafezinho na cama, né? Dava ordem para os serviçais, e roupa chique, sabe? As melhores roupas. Moisés acordou no palácio, mas teve um dia que ele acordou no palácio, mas dormiu no deserto. Entende? Tem dias que nós vamos acordar no palácio, mas nós vamos dormir no deserto. Mas sabe o que é isso? Sabe o que isso significa? Processo. Processo. Como na contramão, tem dia que você vai dormir no deserto e vai acordar no palácio, como José. Mas são processos para alcançarmos uma promessa. Já pensou se Moisés, eu não quero sair desse palácio, está tão bom aqui, está tão confortável aqui, mas a promessa dele, mais o processo dele, passava pelo deserto. Mas quem quer? É tão bom ficar deitado, trazer, sabe, os melhores frutas, a água de coco na cama, pãozinho de queijo, sabe, tudo aquilo saboroso, e de um dia para o outro, de repente, você acorda num palácio e vai dormir no deserto. Onde está Deus no controle de tudo? Onde está o Senhor no controle de tudo? Se você e eu entendermos os processos, nós vamos alcançar a promessa. Consegue entender isso? Quantos estão no processo aí? E esses discípulos, eles começaram a gerar, e com base nesse posicionamento deles, eu quero perguntar: você está no lugar que Deus quer que você esteja? Está no lugar certo? Você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você faça? Vou recapitular aqui para você entender. Você está no lugar, na posição que Deus quer que você esteja? Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Sim ou não? Sim ou não? Porque sabe, a pressão de nós vivermos uma promessa nos faz fabricar Ismaéis. Só que a promessa está em Isaac. Cuidado com a facilidade de produzir Ismael. Ele tem cara de promessa, ele tem jeito de promessa, mas não é aquilo que Deus tem para você. Meu Deus, ele parece perfeito, é o que Deus preparou. Não é, parece, mas não é. Ismael, ele é concebido na força do nosso braço. Isaac, ele é concebido na nossa fraqueza, pela força de Deus em nós. Cuidado. Fica uma chave para você. Nem tudo que você está recebendo de uma maneira fácil. De repente, nossa pastor, milagre, aconteceu. Cuidado. De repente é um Ismael para te enganar, para te tirar do propósito. Porque se não teve processo, desconfia. Se não teve processo, desconfia. Capítulo 2, versículo 1, olha o que diz:
E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Eles esperaram. Eles esperaram. Eles esperaram o tempo de Deus. Veja bem, como eu disse, lá em Coríntios vai falar que havia 500, Jesus apareceu para 500. E nesse texto que nós lemos aqui do capítulo 1 de Atos, vai falar assim, olha aqui, ele falando das coisas relacionadas, que Jesus ele apareceu, visto por muitos, durante 40 dias, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então ele apareceu para aquela galera de 500 pessoas, falando do reino de Deus. Mas por que apenas 120 permaneceram? E você sabe que da promessa ao cumprimento da promessa passaram-se apenas 10 dias. 10 dias. O que, pastor? 10 dias. Em 10 dias, apenas 120, 24% permaneceram. Mas e o resto? Desistiram, não aguentaram esperar. Não aguentaram esperar. Eles queriam um Ismael rápido. Isaac demora. Isaac é um processo, Ismael é rápido. Porque Ismael eu dou um jeito. Ainda que a promessa seja de Deus, eu dou um jeito para cumprir. Mas para gerar Isaac, nós precisamos aguardar. Muitos cristãos não querem esperar cumprir o tempo da promessa. Querem namorar? Escolhe qualquer um. Querem fazer faculdade? Qualquer uma. Vai aceitando tudo, sem direção. É de Deus. É de Deus. É de Deus. O que é de Deus permanece. Está permanecendo? Então, queridos, nós precisamos entender que há um tempo a ser cumprido. Fala aí. Eu preciso saber esperar. Queridos, o importante é nós permanecermos firmes em fé, prontos para receber. Quando a gente recebe, aí você sabe, grita, aleluia, glória a Deus, é de Deus, eu estou vivendo, vamos festejar, vamos celebrar Deus, oh Deus, obrigado. Isso é no cumprimento da promessa. E no processo, Deus, obrigado, Senhor. O Senhor tem me feito chorar, o Senhor tem me lapidado, o Senhor tem, me pressionado, mas obrigado, porque o Senhor é comigo. Sabendo agradecer, Deus, tendo e não tendo, vivendo ou esperando, mas sempre celebrando ao Senhor. Hebreus 10, 23 fala assim, olha, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Existe uma canção que diz, Deus de promessa, e é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Você, de verdade, você crê nisso? Não, é sério, porque não é apenas, uma palavra aleatória. Você crê de verdade que Deus, Ele pode cumprir aquilo que você entende que Ele liberou sobre a sua vida? Mas cuidado, aquilo que Ele liberou sobre a sua vida, aquilo que Ele declarou sobre a sua vida, e não aquilo que você entende que Ele falou sobre a sua vida. Você crê que Ele pode fazer? Você crê que Ele pode cumprir? Aqueles discípulos, eles acreditaram. Aqueles discípulos,
Eles creram. E eles começaram a gerar. Aí no capítulo 2, no versículo 2, ele fala assim, olha, e de repente, a promessa se cumpriu. E de repente a manifestação do Espírito os enchendo de poder, os enchendo de autoridade, os comissionando para algo extraordinário, porque talvez eles não conseguiram ali mensurar qual era o significado daquela promessa, da manifestação do Espírito, e nós fomos alcançados, hoje nós estamos aqui porque nós fomos alcançados pelo cumprimento da promessa na vida daqueles. Aleluia! Então, querido, não esmoreça, não desanima. É num piscar de olhos Deus faz. Ei, num piscar de olhos Deus faz. Só que Deus Deus é Deus. Deus tem umas formas meia estranha, né, de trabalhar. Só que nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar conectados com Yeshua. 1 Samuel. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui é 1 Samuel, eu tenho certeza, né? Alô? Só preciso... Samuel, eu tinha anotado uma coisa aqui, só que agora eu não sei onde eu anotei, mas vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 8, vai falar assim, ó, versículo de número 4, Samuel, capítulo 8, versículo 4. Então todos os anciões de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá, e lhes disseram, eis que és velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos agora. Prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. Então presta atenção. O povo estava clamando por um rei. E esse clamor pelo rei estava eu tinha anotado, agora não vou conseguir lembrar onde está escrito. Só que em Deuteronômio está previsto que o povo poderia pedir um rei. Está escrito lá. Deus anuía, Deus permitia que eles pedissem um rei. Está escrito lá. Enfim, vou ficar te devendo isso. Aí o que acontece? Os universitários me ajudem aí. Está escrito isso aí em Deuteronômio que o povo poderia sim pedir um rei. Aí o que acontece? O povo estava clamando, pedindo um rei. E Deus, né? O povo está querendo um rei. E Saul estava procurando jumento, a jumenta do pai. O povo buscando um rei e Saul procurando ali a jumenta, jumento do pai. Aí Deus, né? Ele, capítulo 9, versículo 10. Saul, ele entende e descobre que tem um vidente lá naquele lugar e vai atrás de Samuel no versículo 10, capítulo 9, versículo 10. Então Saul disse a seu servo: dissesse bem, vem e vamos. Assim eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus. E quando subiam o outeiro até a cidade, encontraram servas jovens indo tirar água, e lhe disseram: está aqui o vidente? E elas responderam e disseram: está, eis que está diante de vós, apressai-vos agora, pois ele veio hoje à cidade, pois hoje há um sacrifício do povo no lugar alto. Tão logo chegaste à cidade, ide encontrá-lo imediatamente, antes que suba ao lugar alto para comer, pois o povo não comerá enquanto ele não vier, porque ele abençoou o sacrifício, e posteriormente comem aqueles que foram convidados. Agora, portanto, levantai-vos, pois por volta desta hora vós encontrareis. E eles subiram à cidade. Quando chegaram à cidade, eis que Samuel lhes saía de encontro para subir ao lugar alto. Versículo 17, para a gente resumir. E quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: eis o homem que te falei, este mesmo reinará sobre o seu povo. Deuteronômio 17:15, vamos ler.
Vamos ler aqui, porque é interessante a gente precisa fazer uma construção teológica. Deuteronômio 17:15. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitareis, e disseres: porém um rei sobre mim, como todas as nações que estão ao meu redor. Está falando para Moisés: tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Vou dizer aqui de novo: tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Um dentre os teus irmãos será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão. Algumas vezes a gente ouvimos algumas construções, né, falando que Saul não foi escolhido por Deus. Vamos para a Bíblia. Aqui no versículo 17 está escrito aqui, no 1 Samuel 9: e quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem te falei, este mesmo reinará sobre o meu povo. Se isso não é escolha, irmão, eu não sei o que é. Aí o que acontece? Olha o que acontece. Saul saiu da sua casa para procurar jumentos, procurar animais. Só que ele saiu da sua casa em uma condição, mas ele voltou para sua casa em uma outra condição. De repente tudo mudou. Ele saiu da sua casa assim, puxa, vai procurar as jumentas do pai, mas quando ele volta, ele já volta com uma unção de rei sobre a cabeça dele. Olha como é que Deus trabalha, irmão. Nós não conseguimos entender os processos. O procurar jumento era tudo um processo, mas olha, presta bem atenção. O que muitas vezes nós estamos procurando é aquém daquilo que Deus já está preparando para nós. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que você está procurando, meu irmão? Às vezes nós estamos tão distraídos procurando jumentos, sendo que Deus tem preparado para nós uma unção de governo. Às vezes você está tão focado, perdido, o que eu vou fazer? Mas Deus tem algo preparado, tem algo extraordinário, tem uma porção, bênção para você. Queridos, de repente a história de Saul mudou. De repente a história dele mudou. Não sei se você consegue pensar nisso. O cara vai embora, mas ele não vai mais como qualquer um. Ele vem procurando jumento, mas ele vai sendo ungido com uma unção sobre a vida dele, escolhido por Deus para ser governante do povo de Deus, para ser o primeiro rei do povo de Deus. Irmãos, só Deus para fazer essas coisas. Tem coisas, queridos, que você não vai conseguir explicar. É só Deus que faz. É só Deus que faz, queridos. Tem coisas que é só Deus que faz. Aí quando nós lemos esse texto de Samuel, né, que Samuel fica aborrecido, e Deus fala assim: olha, Samuel, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Mas veja bem, Deus não está sendo pego de surpresa aqui não, queridos. Deus está assim: meu Deus, o meu povo quer... Não, Deus não é pego de surpresa, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E eu quero finalizar com de repente lá de Atos 16. Atos 16. Olha como é que Deus tem essa forma maravilhosa de trabalhar. E a gente não vai entender, você não vai entender, nossa mente não alcança. A gente só precisa viver. Versículo 23, Atos, capítulo 16, versículo 23.
Vou ler a partir do 23 para nós ganharmos tempo. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu seus pés nos troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e outros prisioneiros os escutavam. E de repente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembanhou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. E pedindo luz, correu para dentro, e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Olha como é que Deus, Ele pega uma situação complexa, complicada, e transforma, assim, de repentemente Ele transforma em algo tão bênção, mas tão abençoado, que não abençoa apenas a vida de Paulo e de Silas, trazendo um livramento, mas traz salvação para toda uma família. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus maravilhoso é esse? E esse texto aqui, óbvio, né? Ele, puxa vida, tem muitos ensinamentos, mas eu só quero contextualizar com esse de repente de Deus. Eles estão presos ali, você sabe disso, mas eles estão presos ali, ó, adorando. Apanharam. Eles foram surrados. Foram, sabe, humilhados. Foram rasgados, rasgaram as suas roupas, prenderam os seus pés, prenderam, sabe, fecharam, lançaram eles em um cárcere, mas não impediram, não podiam neutralizar aquilo que estava dentro deles. O que estava dentro deles? A adoração. E eles começaram a adorar ao Senhor, irmãos. Levaram uma surra. Levaram uma surra. Penso eu que os outros prisioneiros que estavam ali ouvindo o som que eles estavam ali produzindo, falavam: mas esses caras são doidos, nós estamos aqui presos, e esses caras ficam com essas canções, esses caras ficam aí cantando. Mas eles adoraram, sabe? Gerando. Estava num processo, mas gerando um milagre. Eles estavam num processo, mas gerando uma promessa, gerando, sabe, um livramento. E eles começaram a gerar na oração, gerar na adoração. Os discípulos estavam ali gerando, unânimes na oração, mas Paulo e Silas estavam aqui gerando na adoração, até que de repente, meu Deus, irmãos, de repente o extraordinário acontece, o impossível torna-se possível. Por quê? Porque o Deus poderoso se manifesta, agindo Ele, quem poderá impedir? Meu Deus, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual a situação que você está vivendo, eu não sei, muitos eu nem conheço, muitos que estão assistindo essa live, eu nem conheço, e tem a possibilidade que eu nunca nem venha a conhecer. Então eu não sei qual a sua situação, mas o segredo é gerar. Esse movimento aqui, ó, é de quem está gerando, tá? Então, adoração, fé, entrega, renúncia, desprendimento, morte, fé, entrega, oração, adoração, desprendimento, renúncia, morte, abnegação, negação, Jesus,
crucificação, rendição, santificação, prostração, humilhação, gerando humilhação, gerando adoração, desprendimento, esvaziamento, gerando, Paulicinos gerando, até que de repente, preste bem atenção, de repente aquilo que você não espera. Quem que espera o de repente? Fala pra mim. Quem espera o de repente? Ninguém. Cabecinha normal, ninguém espera o de repente. Sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. Esse texto, alguns textos vão falar repentinamente, outros textos vão falar instantaneamente, repentinamente. As prisões foram abertas. De repente, eles dormiram, chegaram naquele lugar encarcerados. Não vou focar neles não, vou focar no carcereiro, tá bom? Ele chegou naquele dia para mais um dia de trabalho, mais uma rotina, mas saiu dali maravilhado, saiu dali com o extraordinário, saiu dali com a salvação, não apenas dele, mas a salvação da sua casa. Então ele chegou de um jeito e de repente houve o extraordinário e ele sai de outro. É assim que Deus faz conosco. Ele muda a nossa posição. De repente. Nós precisamos crer nesse Deus, irmãos, querido. Você crê, fala assim, olha, eu creio nesse de repente, pastor. Você que está esperando alguma coisa, eu te desafio, escreve aí, se você realmente tem fé. Olha, eu creio nesse de repente, pastor. E vai que amanhã você vai dormir hoje de uma forma e você vai acordar de outra, totalmente diferente. Vai falar assim, olha o que aconteceu, o de repente de Deus. O de repente de Deus chegou na minha vida. Você crê? Você crê? Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Respeite. Você tem a promessa, mas você precisa passar pelos processos para viver o propósito. Promessas, processo e propósito, porque o seu milagre está no propósito de Deus. O seu milagre está em você viver os propósitos do eterno. José, naquela prisão, sabe? Esquecido. 2 anos ali. 2 anos. Tinha interpretado os sonhos do copeiro, do padeiro. Esqueceram ele ali, mofou ali. Mas chegou o dia, chegou de repente. Consegue entender? Você pode dizer, mas 2 anos, sim. O de repente de Deus é no tempo dele, queridos. O que eu sei é que ele dormiu carcereiro e de repente ele acordou um governador. Você pode, de repente, acordar cheio da glória, cheio da presença de Deus, numa determinação. Eu preciso me santificar, eu preciso me guardar, eu preciso aborrecer o pecado, eu preciso abrir mão. De repente, uma mudança instantânea, Deus faz. Ei, sabe aquela mudança instantânea? Deus faz, mais rápido que miojo. Deus faz instantaneamente, Deus faz. Você crê? Vamos adorar ao Senhor e orarmos. Veio como um som, como de um vento, veemente impetuoso, encheu todo lugar.
e repartiu as línguas como de fogo. Veio para trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Ele veio como um som, como de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar. E repartiu as línguas como de fogo. Veio para trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam? Que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram? Que nunca me deixará, não me abandonará. Quem é Ele? Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam? Que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram? Que nunca me deixará, não me abandonará jamais. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na autoridade do teu poder, ó Deus, na autoridade do teu poder, eu sei que teu Espírito Santo, Senhor, está se movendo nessa hora nos lares, está se movendo, Senhor, no interior de cada um, Senhor, que muitas vezes, ó Deus, estão paralisados ou presos em uma situação, aguardando a tua promessa. Muitos, ó Deus, perdidos, sem direção, sem saber o que fazer, como fazer. Ah, Senhor, que nessa hora, Senhor, eles possam receber as informações dos céus. Que nessa hora, Senhor, cada um, Senhor, possa se sentir, ó Deus, ou sentir, ó Deus, o teu toque, Senhor, mas de uma maneira tão profunda, que possa gerar, ó Deus, Senhor, aquela fé extraordinária, que pode gerar, ó Deus, aquela paz, ó Pai. Ah, Senhor, quantos estão, Senhor, nesse momento aflitos, angustiados, mas, Senhor, eu quero manifestar esse de repente, que esse de repente seja agora, Senhor, que teus filhos, ó Deus, possam ser, ó Deus, inundados pela tua paz, inundados pela tua paz, ó Pai, lançando fora todo medo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, para aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, na condição de apenas ouvinte de uma promessa, fortalece, Senhor. Fortalece aqueles, ó Deus, que já saíram da condição, ó Deus, de apenas ouvinte, mas tem caminhado, Senhor, em meio a processos. Ai, Senhor, e destes, quantos, ó Deus, como, Senhor, aqueles, ó Pai, que eram 500 e apenas 20 permaneceram. Quantos, ó Deus, têm sucumbido, têm ficado pelo caminho, têm sido dominados, Senhor, pela decepção, pela tristeza, pelo sofrimento. Espírito, encoraja-os agora, Senhor, para que possam, Senhor, dar continuidade aos processos, dar continuidade ao teu propósito, ó Deus, dar continuidade ao caminho no deserto, em nome de Jesus, ó Deus, porque a tua palavra diz, ó Deus, que no deserto o Senhor, ó Deus, os supria, o Senhor os abastecia, Senhor, com pão, com água, mas principalmente com a tua presença. Então esses, ó Deus, que estão paralisados em meio ao processo, que possam, Senhor, eu quero declarar profeticamente que venham ser agora ativados,
Que ninguém fique no meio do caminho, em nome de Jesus. Ser ativado agora em nome de Jesus. Você que já tinha pensado em desistir, você que já tinha pensado em abrir mão, que você que já tinha declarado que não é para você, que não valia a pena, em nome de Jesus, eu quero profetizar uma ativação para que você possa voltar ao lugar da promessa e entender e viver os processos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que teus filhos, que nós possamos, ó Deus, viver de forma prática esse amor do Senhor, Pai. E assim como Paulo e Silas, incansáveis, que até lá continuemos adorando, que até lá continuemos expressando a nossa adoração, que até lá continuemos nos sacrificando e oferecendo a Ti sacrifícios de louvor e adoração, crendo que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? Amém? Domingo não, glória. Hoje é terça. Quinta-feira nós teremos aí o nosso culto às 20 horas. E o tema da palavra é lugar secreto. Não serei eu que vou ministrar, não. Lugar secreto. Olha que tema tremendo. Lugar secreto. Às 20 horas. Lembrando que nós somos uma igreja integral. O que é uma igreja integral? Que cuida do corpo, alma e espírito. É uma igreja integral. Então nós queremos ser relevante. A igreja integral é a igreja que é relevante para a sociedade. E nesse tempo de pandemia, a igreja precisa manifestar-se, dar a sua cara. E nós precisamos da sua ajuda, porque sem a sua ajuda, que você, junto comigo, nós somos a igreja viva. Nós somos a igreja viva. Pessoas precisando de alimentos, pessoas precisando de leite, pessoas precisando, de material de higiene pessoal. Se você puder, reparta aquilo que você tem. Porque tem gente que não tem absolutamente nada. Mais uma vez eu digo, nem mesmo máscara. Você tem talvez uma coleção de máscara. Tem preta, tem azul, tem verde, tem de bolinha, tem do Homem-Aranha, tem, várias. Tem gente que não tem uma. Reparta em nome de Jesus. Amém? Isso é ser igreja. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Santo Espírito esteja contigo, não apenas hoje, mas para todos sempre, até de repentemente o Senhor vir nos levar. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.